Olá, graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo da série Teologia Paulina. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, né? E se você não faz parte da família Ponte, convido você a se inscrever, ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Nosso canal tem reviews. Sugiro que você dê uma olhadinha lá na playlist. Temos 86 vídeos, aulas totalmente gratuitas, né? Teologia para iniciantes. Temos outras séries também aqui no nosso canal totalmente gratuitos. Nós não temos aqui canal de membros, vídeo exclusivo só para quem paga, não. Tá tudo liberado para você ver o que você quiser. Temos curso de História da Teologia, temos História da Filosofia Cristã, série de vídeos, né? Prolegômenos, 17 vídeos falando sobre as palavras introdutórias da teologia sistemática. Temos uma série de vídeos também aqui na playlist Teologia Pentecostal. Dá uma conferida lá. O nosso propósito é edificar e abençoar a sua vida. Compartilha também este canal, né, esses vídeos com outros amigos nos grupinhos de WhatsApp, Facebook. Ajuda aí a gente a promover o reino de Deus através destes vídeos, né? Em nome de Jesus. Se inscreva, dê o like, não esquece, comente aí para ajudar a engajar o canal, tá certo? E se você tem o sonho de realizar, né, eu tenho o desejo de realizar o sonho, melhor dizendo, de você fazer um curso de teologia, temos aqui nos links também, curso de básico, médio, bacharel, só quer fazer o básico, você faz totalmente EAD, com direito a certificado, um monte de coisa. Clica lá, você vai ver os detalhes, valores na plataforma. Quero fazer o médio, já fiz o básico, quero fazer o médio, também tem o link aí na descrição. Quero fazer o bacharel, beleza, também tem o bacharel, o curso, pagamento único, não tem mensalidade, você paga uma vez só, adquire o curso, você vai assistir as aulas na plataforma, você vai fazer as provas e tal, e vai conseguir fazer seu curso de teologia livre, obviamente, né? Também temos curso também de filosofia 1 e 2, né? Grego instrumental 1 e 2, enfim, bastante curso aí. Se você adquirir esse curso através do nosso link, você vai estar abençoando diretamente o nosso canal, tá certo? E se você deseja também ser apoiador mensal e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, aqui embaixo nos comentários também, na descrição, tem o Apoia-se, link do Apoia-se. A partir de R$5 você pode tornar-se apoiador do nosso canal. Aí você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que não é grupo para debate teológico, mas é um grupo para divulgação ali de obras teológicas, a gente tira dúvidas sobre livros, etc. Tá certo? E quando a gente bater a meta financeira lá, a meta que você vai ver na plataforma do Apoia-se, a gente vai começar a sortear livro de teologia para os apoiadores do canal. Mesmo não tendo batido a meta ainda, a gente já sorteou alguns livros, né? Como não bati a meta, né? Nós não batemos a meta financeira, então eu não sou obrigado a sortear livro de teologia, mas já sorteei alguns livros, né? Para prestigiar aqueles que já estão conosco há algum tempo aí, abençoando o canal, tá certo? Então vamos falar hoje continuar falando, né? Na última aula nós falamos estávamos falando sobre antropologia bíblica, né? Qual é a visão paulina, a visão de Paulo, né? Na última aula falamos sobre o corpo, sobre o corpo. O termo corpo no grego é soma. E vamos falar sobre a carne. Qual é o conceito paulino sobre carne, que o termo grego é sarx. Estou aqui usando como livro-texto a teologia do apóstolo Paulo de Dimiddal, da editora Paulus, que é um clássico, né? Então vamos lá. Sarx, carne, é outro termo antropológico paulino mais importante. Ocorre 91 vezes nas cartas paulinas, 26 vezes só em Romanos. Quer estudar sobre essa expressão, mas afinco, a Epístola aos Romanos, contém 26 menções. É bastante coisa, né? Também é o termo mais controverso, ok? Isso ocorre principalmente por causa da extensão do seu uso, pois parece estender-se desde o inócuo sentido do material físico do corpo até o sentido de carne como força hostil a Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Quando Paulo se refere a carne, né, na sua teologia, tem significados diversos. Nós não podemos achar que carne, quando se fala de carne, geralmente vem na mente do crente, né, o lado negativo da questão. Carne é aquilo que se opõe a Deus, se opõe ao Espírito, né? Mas em Paulo existem outros significados, tem um sentido
né, físico do corpo, né? Isso pode ter o significado, obviamente, como a gente mais ouve, no sentido da parte que se opõe, né, ao domínio, ao governo do Espírito Santo, entende? Então a gente precisa saber o contexto, né? A ideia predominante ao longo dos últimos 100 anos foi a de que a dispersão do uso de Paulo reflete uma combinação de influências judaicas e helenísticas, numa ou noutra medida. Claro, Paulo foi um homem que teve influência da cultura greco-romana. Negar isso seria tolice por parte do teólogo. Então ele tem percepções, tanto, obviamente, por conta da formação dele judaica, quanto da formação dele greco-romana, da cultura helênica, digamos assim. Então, isso não significa, por exemplo, ele ter tido influência da cultura helênica, não significa que isso é nocivo para a fé cristã. Muitos teólogos, muitos estudiosos, sempre apontaram e apontam para isso. João, Paulo teve influência da cultura helênica e introduziram isso no cristianismo, logo o cristianismo foi corrompido. Não, como assim corrompido? Quem disse que na cultura helênica nada presta? Quem disse que tudo presente na cultura helênica, na cultura greco-romana, é para ser jogado fora? Não. Um exemplo bobo, vou te dar aqui um exemplo bobo. Toda a nossa estrutura jurídica, judicial, tudo que nós entendemos, tudo que se ensina na faculdade no que diz respeito ao direito, né? Na questão forense, ao direito, ou seja, os advogados, uma influência violenta de quem? Da cultura romana. Foram os romanos que lançaram os alicerces e a base para a matéria do direito que se estuda até hoje na faculdade. Tanto é que existem muitas expressões dentro do direito, né, que são expressões em latim. Exemplo, habeas corpus, que significa corpo solto. É quando o indivíduo está preso, ele pede para que o advogado dele, né, possa levar até o juízo um habeas corpus. A ideia de corpo solto é que solte ele, que ele possa responder o processo em liberdade. Por que os termos estão em latim? Por causa da influência romana. Então, tudo que está na cultura greco-romana não presta, ou não tem fundo de verdade, isso é uma ignorância tremenda. Os caras partem desse princípio. Paulo foi influenciado pela cultura helênica. Logo, o que ele trouxe da cultura helênica e ele introduziu no cristianismo não é verdade. Como assim não é verdade? A semente da verdade, do Logos, isso já era discutido, eu falo isso lá no nosso outra série de vídeos, História da Filosofia Cristã, logo no início, nos primeiros vídeos. A semente do Logos, o Logos espermatikoi, a semente do Logos, da razão, da palavra, ela está presente nas culturas. É óbvio que as culturas foram corrompidas, né, por Satanás, a questão da depravação dos homens, a idolatria, mas não significa que não exista algumas lapsos de verdade. Sim, Paulo trouxe, mesclou isso da cultura helênica com a cultura, né, sua formação judaica. E ele teve essa percepção de extrair os elementos que são verdadeiros e formar seu sistema teológico, né? Muito bem, ele diz mais o que aqui? Isto é, que a ideia da carne com corpo material reflete o típico sentido hebraico de basar, o termo, né? Carne, ou corpo no grego, no hebraico é basar. Enquanto a ideia de carne como antagonística a Deus é de natureza mais helenística. Certo? Então, quando no Antigo Testamento, olha que importante você saber a questão da antropologia. Quando você vai para o Antigo Testamento, o termo basar, carne, pode ser traduzido como carne ou corpo, refere-se ao indivíduo em si. Não tem um lado negativo da questão. Por exemplo, quando Joel diz assim, né, Deus usa a boca do profeta Joel para dizer que derramarei nos últimos dias o meu espírito sobre toda a carne, sobre todo o homem. Não tem um sentido, como a gente observa muito no Novo Testamento, carne no sentido negativo, né, de indivíduo no pecado, escravo do pecado. Entendeu? Significa o indivíduo em si. Então, essa ideia de natureza que se coloca como antagonista, que se opõe a Deus, a carne que se opõe a Deus, está muito mais presente essa ênfase no Novo Testamento. Ok? Isso é importante a gente ter essa noção.
Mas qual a influência dominante e qual a ênfase mais significativa para entender a teologia de Paulo? E a tensão causada por esse uso diverso torna incoerente a teologia de Paulo? Pela minha fala aqui você já entende que não, né? As opiniões diferentes sobre essas questões causaram mais confusão nesse assunto que em quase nenhuma outra área da teologia de Paulo. Letra A. As questões teológicas são propostas mais agudamente por aqueles que consideram sarx em Paulo uma força cósmica como o pneuma, né? O termo espírito, mais hostil a este. Sarx como um princípio de pecado ou sarx como algo semelhante a um éon gnóstico. Veja, caramba, então alguns estudiosos começaram a enfocar, fazer seus estudos sobre essa perspectiva, na perspectiva tendo a carne como um princípio do pecado, tendo carne como um princípio gnóstico, ok? Um éon, né? Um éon que seriam vários seres, né, intermediários ou intercessores, né, no conceito gnóstico, né? Entre Deus e o homem existiriam vários éons, emanações, esse é o termo, emanações, como se fossem seres mediadores. Por exemplo, para os gnósticos, Jesus não seria o único Senhor, ele seria apenas mais um éon, mais uma emanação que intercede pelos homens. Por isso que Paulo vai dizer lá em Timóteo, né, 1 Timóteo 2,5, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Porque no princípio da igreja ali havia essas ideias estranhas gnósticas tentando tirar a primazia de Jesus, né? Bultmann, por exemplo, Rudolf Bultmann, grande teólogo aí do século XX, teólogo do Novo Testamento, né? Analisa Sarx não na sua seção sobre conceitos antropológicos, mas junto com o pecado e morte. Carne e pecado como poderes dos quais o homem se tornou vítima. Isso está na teologia de Rudolf Bultmann. Aliás, essa obra está traduzida em português. Nós também temos o review aqui. Abordando a questão a partir do seu próprio ângulo, mas igualmente impressionado pela antítese da carne e espírito, Albert Schweitzer conclui que os dois não eram apenas hostis, mas mutuamente excludentes. Estar em Cristo, como estado de existência, havia tomado o lugar do físico. Estar na carne, estar no espírito, significar não mais estar na carne. Então Schweitzer, Albert Schweitzer, né, que foi médico, teólogo, também vai abordar essa questão. Ele vai dar ênfase à questão do estar em Cristo, ou seja, aquele que está em Cristo não está na carne. Interessante que essa expressão estar em Cristo, né, fala da comunhão do crente, né, da nova vida do crente que ele passa a ter através dessa aliança, dessa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E é um dos termos preferidos do apóstolo Paulo. Para você ter uma noção, a expressão estar em Cristo aparece 164 vezes nas suas epístolas. Paulo gostava bastante dessa expressão, ou seja, aquele que está em Cristo, ele não está mais na carne, ou seja, não é mais dominado pela carne. Esse conceito bastante presente ali em Gálatas, né? Gálatas 5,16, andar em espírito. Outras traduções dizem, sejam conduzidos pelo Espírito Santo e vocês jamais satisfarão a concupiscência, ou seja, a cobiça da carne. Ou seja, a carne ali como princípio pecaminoso. Ok? Letra B. Outros encontraram uma explicação suficiente para o problema de Sarx em Paulo, em termos mais psicológicos que cosmológicos. A ideia de Sarx, como sede da sensualidade, resumida na frase os prazeres da carne, remonta a tempos antigos. O aspecto de fragilidade e corruptibilidade, tão intimamente ligado ao hebraico basar, foi reforçado pelo emprego nos documentos do Mar Morto. Mas isso é suficiente para explicar os usos mais negativos de Sarx em Romanos 7,8? Uma solução popular foi distinguir as duas frases paulinas, ensarque, na carne, e katasarque, que significa segundo ou conforme a carne. A primeira denota simplesmente vida na terra, né? Na carne. Estou na carne. Essa expressão é tranquilo. Quando o Paulo fala assim, eu estou na carne, em carne, ele quer se referir enquanto eu estiver aqui na terra, enquanto eu estiver vivendo aqui nesse corpo. E viver sarcar, segundo a carne,
traz a ideia de que o indivíduo é controlado pelo princípio pecaminoso, ok? Aí diz aqui, a primeira denota simplesmente vida na Terra, a última denota a orientação espiritual consciente da vida no nível terreno. O homem espiritual que Paulo vai desenvolver lá em 1 Coríntios, né? A arca só se torna má quando o homem constrói sua vida sobre ela. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A carne, para Paulo, ela não é má e nem boa em si. Ela é neutra na questão. A questão é como é que você constrói a sua vida nela. Como é que você está construindo sua vida sobre o sarx, sobre a sarx, a carne. Se você alimentar a carne, você vai ser guiado pela carne. Se você alimentar o espírito, você vai viver en sarx, ou seja, na carne, ou seja, nesta terra, mas não controlado pelas coisas terrenas, pelas coisas da carne. É como, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, fazendo analogia, na internet, por exemplo. A internet, que ferramenta? Hoje, a sociedade moderna, no século XXI, o homem contemporâneo, poderia viver sem internet? Não mais. Porque muitas questões, né? Tudo gira, né? Tecnologia, né? A humanidade gira em torno da internet. Então a internet é uma bênção em todos os sentidos. Mas ela sendo usada para o mal, ela sendo usada por um indivíduo perverso, ela pode ser um instrumento de destruição. Então qual é o problema? A internet que é o problema? Ou o indivíduo que usou a internet? A resposta é simples. A internet é neutra. Ela vai se tornar um problema a partir do momento que o indivíduo perverso usá-la para outros fins, para fins maldosos. Então, Paulo tem a carne ali como algo neutro, certo? Ele diz que ele pode viver em sarx, na carne, mas no sentido de estar vivendo aqui nessa terra, nesse mundo, nessa dimensão. E ele diz que o indivíduo pode viver no espírito ou segundo, kata sarx, segundo, conforme, sendo regido pela carne. Né? Todavia surge novamente a pergunta: os dois empregos podem ser mantidos juntos ou somos reduzidos a dois sentidos nitidamente separados? Um sentido neutro de sarx distinto de um sentido mais caracteristicamente negativo. Esse é o debate, né? O Dimdal coloca aqui como algo que pode ser debatido. Então, vem cá. Então, nós vamos colocar assim de forma simplória. O debate morre aqui ou tem algo a mais a ser dito por Paulo? O Paulo quis dizer algo a mais sobre a expressão sarx, sobre a expressão carne. Ou nós vamos, assim, de maneira simplista, definir só isso. O homem que vive na carne e o homem que é conduzido pela carne, pelo princípio pecaminoso. Letra C. O terceiro aspecto da confusão causada pelo uso de sarx em Paulo é a questão mais prática de como se deve traduzir sarx, pois a tradução por carne parece ser largamente inaceitável para a maioria dos tradutores contemporâneos das cartas paulinas para o inglês. Olha só. Então, eu sugiro que você compre até esse livro aqui, porque nas notas de rodapé ele vai dizer por que esses autores mais recentes, né, por que eles discordam dessa questão. Então, eu não vou ler aqui a nota de rodapé, mas seria interessante você adquirir essa obra. Possivelmente assim podemos presumir, porque Flash é um desses autores que discordam, né? Ou melhor, perdão, possivelmente porque podemos presumir porque flesh é carne em inglês, soa um tanto antiquado, o termo flesh, então eles não usam essa expressão flesh, carne, em inglês, mas provavelmente também porque consciente ou inconscientemente seu uso negativo parece conter tonalidades inaceitavelmente dualísticas, a materialidade como mal. Interessante. Então, pescou aqui a ideia. Alguns teólogos e tradutores ingleses não estão traduzindo mais o termo sarx grego para carne, para não cair num dualismo, né? Muito presente nos gnósticos, né? A ideia de que a carne tem a materialidade como mal, ou seja, a matéria seria má em si. E não é isso que Paulo quer ensinar, de fato.
Assim, pois, até os problemas da tradução propõem questões de algum peso em qualquer tentativa de entender a teologia de Paulo e como Paulo via a vida da fé e o processo da salvação. Dada a confusão causada pela teologia de Paulo neste ponto, qualquer tentativa de compreender o conceito paulino de Sarx requer exame ainda que breve do seu uso real. Então, logo se percebe que esse uso pode ser distribuído sem artifícios, numa espécie de espectro. Numa extremidade do espectro, temos o uso mais ou menos neutro, que denota o corpo físico ou relação ao parentesco físico, sem qualquer conotação negativa. A gente falou agora há pouco, a questão do corpo como um ser neutro, né? Ainda com uma referência primária ao aspecto físico, Sarx contém o pensamento típico hebraico de fraqueza. Sarx não pode herdar o reino porque é perecível e mortal, conforme 1 Coríntios 15:50. É mortal, conforme 2 Coríntios 4:11, sujeito a tribulações e fadigas. Ele cita a expressão a fraqueza da carne, conforme Gálatas 4:13 e 14. Certa vez, um testemunho de Jeová, uma dupla, né? Sempre em dupla, morava numa casa, eles bateram numa manhã de sábado na minha casa. E aí eles citaram esse versículo, né? Disseram que nós iríamos herdar o paraíso terrestre, ninguém vai para o céu, porque nem carne nem sangue poderá herdar o reino dos céus. Mas aí você vê a exegese pobre dos testemunhos de Jeová, né? Mas a exegese pobre que se esquece de todo o restante do Novo Testamento. Quando Paulo diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, de fato, ele está dizendo que um indivíduo que não foi transformado, que não nasceu de novo, de fato, ele não pode entrar no reino dos céus. Carne e sangue, essa carne aqui, esse sangue, esse corpo aqui material, de fato, ele não vai entrar no reino dos céus. O que vai entrar no reino dos céus é um corpo glorificado. E se esqueceram disso, de estudar o restante das epístolas paulinas, só isso. Quem vai entrar no reino dos céus não é essa carne, esse sangue aqui que perece, esse corpo que morre 24 horas depois está podre, não. Quem vai entrar no reino dos céus é um indivíduo que nasceu de Deus, que é conduzido pelo Espírito, que vai ser transformado, né? Há essa promessa que receberemos corpos glorificados. Então é só esquecer desse detalhe. Quem entra no reino dos céus é o corpo glorificado. Em algumas passagens, esse sentido de fraqueza ganha ainda colorido de inadequação em oposição ao reino ou modo superior de ser, carne e sangue, em oposição a Deus. Vida vivida na carne em oposição a Cristo em mim, em Gálatas 2:20. Onésimo, irmão, não apenas na carne, porém mais importante, no Senhor, conforme Filemão 16. O espinho na carne, realçando a fraqueza humana em oposição ao poder de Deus. Espinho na carne, ou seja, carne realça, destacando aí as limitações do homem. Foi-me dado um espinho na carne. Ou mais destacadamente, vida na carne está em oposição a estar em Cristo, que é muito melhor. Filipenses 1:22, 23. Então veja de quantos modos, né, Paulo vai utilizar o termo sarx. Tudo vai depender do contexto, do texto e contexto que está fazendo essa aplicação. Você não pode pegar um versículo isolado e tentar criar uma teologia em cima, não. Vai se dar mal. Vai cair em falácia. Mas aqui em outras passagens, essa fraqueza recebe conotação moral. É precisamente com o sarx que nenhuma pessoa é justificada perante Deus. É precisamente como sarx, carne, que ninguém pode vangloriar-se diante de Deus. A carne enfraquece e incapacita a lei. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mais uma vez aí, a ideia de que a justificação, né, se dá não nesse sentido do corpo, princípio pecaminoso. Né? A ideia de se orgulhar diante de Deus, nenhum homem. Sarx aqui tem o sentido como no Antigo Testamento.
nesse texto de 1 Coríntios 1:29, né? Ninguém se vanglorie diante de Deus. Nenhuma carne se vanglorie. Tem o sentido do indivíduo em si, nenhum homem, nenhuma carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Qual a ideia de Romanos 8:8? Os que estão na carne. E está dizendo, não é estar se referindo àqueles que ainda vivem na carne. Você pode viver na carne, você está vivo, vivendo nessa dimensão, corpo, né, carne e osso, e pode conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você pode agradar a Deus. E está dizendo, os que estão na carne, aqui, com Romanos 8, aí sim, refere-se ao homem que é regido pela sua alma. Um homem que é totalmente carnal, guiado pela carne. Faz o que dá na telha. Mais uma vez, reafirmando aqui, a exegese, a interpretação, vai depender do texto e do contexto. Ainda mais alarmante, diz aqui Jim Dow, sarx é a esfera das operações do pecado. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas estavam em operação. Nenhum bem mora em mim, isto é, na minha carne. Conforme Romanos 7:18. Nenhum bem mora em mim, isto é, na minha carne. Pela minha carne, outro texto aqui, sirvo a lei do pecado, Romanos 7:25. Deus enviou seu próprio filho numa carne semelhante à do pecado, sarcos hamartias, e condenou o pecado na carne, conforme Romanos 8:3. Interessante, né? Cristo veio, né, em carne. Mas Cristo tinha pecado? Não, né? Então, estar num corpo, o corpo em si, ele não é pecaminoso. Mas existe um princípio espiritual, né, que rege o indivíduo que não conhece a Cristo, né? Esse princípio é o pecado. E Paulo entendia, nenhum bem mora em mim, isto é, na minha carne. Paulo está falando aqui não do corpo em si, está falando sobre o princípio da natureza caída, o velho homem, que é outra teologia, outro fato importante que ele vai desenvolver. Ou seja, o velho homem precisa ser revestido do novo homem, da nova natureza. Por isso ele vai dizer em 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Algumas traduções dizem uma nova criação. A ideia de que o homem, ao receber o Espírito Santo, a regeneração, o fato dele ser regenerado, nascer de novo, para Paulo é como se ele tivesse sido recriado. Então ele vai dizer, olha, nenhum bem mora em mim, na minha carne. Ok? Conforme Romanos 7:18. A força negativa de Sarx torna-se mais clara não só como mortal, mas também como imperfeita, desqualificante ou destrutiva, quando posta em antítese com pneuma espírito. Pensar na circuncisão só como rito realizado visivelmente na carne é entendê-la mal. A circuncisão que Deus quer é do coração, no espírito e não da letra, conforme Romanos 2:28. Ele cita aqui Romanos 8:6. O desejo da carne é morte, ao passo que o desejo do espírito é vida e paz. Tendo começado com o espírito, pergunta Paulo um tanto desesperado aos seus convertidos Gálatas. Agora acabais na carne? Gálatas 3:3. Mais uma vez, essa questão de ser guiado pela carne, né? Depois ordena-lhes, guiai-vos pelo espírito, não satisfareis os desejos da carne. Né? Pois a carne, Gálatas 5:16-17, pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito. A seguir apresenta as obras da carne, uma lista de vícios sociais, em oposição ao fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:19-23. De forma semelhante, declara impavidamente aos filipenses, os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e não confiamos na carne. Filipenses 3:3, ok? Então, aqui ele destaca aqui, principalmente em Gálatas, né? O conceito de sarx é um conceito do princípio pecaminoso que se opõe ao espírito, ao pneuma, ao viver no espírito, ao ser guiado pelo Espírito Santo, principalmente em Gálatas, mas em outros textos, em outras passagens, ele tem outras conotações. Ainda temos bastante coisa para falar sobre a carne, mas o vídeo já está longo, eu quero fechar aqui, né? E nós vamos, permitindo Deus,
Na próxima aula, hoje foi a aula 20, né? Na próxima aula a gente vai seguir sobre esse tema. Tem bastante coisa aí para falar. Tá certo? Antropologia, estamos em antropologia paulina. Pois é. Deus abençoe e até a próxima.